Saudação para você que acompanha o Política na Rede, do Grupo Rede Amazônica, que está também em outras plataformas no AmazonSat e que repercute nos demais veículos da rede. Política na Rede é um programa voltado para discutir assuntos de interesse da sociedade, falar sobre política, falar também sobre economia, que logicamente todos esses temas estão interligados. Hoje eu tenho o prazer de contar com um colega de profissão, Juarez Filho, da revista PIN Amazônia, ele é diretor executivo. Obrigado pela participação hoje, Juarez, bom dia para você. Olá, Fábio, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de participar com você. Espero que a gente possa compartilhar bastante informação. Feliz de você estar aqui com a gente. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o deputado federal Sidney Leite, deputado federal pelo PSD do Amazonas, faz parte do grupo da reforma tributária que discute esse assunto na Câmara dos Deputados em Brasília e vai contribuir com a gente sobre esse tema, também sobre o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, está passando por uma reformulação e a gente vai discutir sobre esse e outros temas. Saudação, bem-vindo, deputado. Obrigado, Fábio, Juarez, e dizer também que eu estou deputado, mas sou jornalista. Olha aí. De profissão, e tenho muito orgulho disso. Eu quero agradecer a oportunidade, esse debate da reforma tributária, e quero parabenizar o Grupo Rede Amazônica, porque ele interfere mais na vida do cidadão comum, mas é ele, Fábio, que não tem muitas vezes o assento da representatividade de quem acompanha no dia a dia como assessoria técnica lá no Parlamento, seja na Câmara, seja no Senado, enfim, no Congresso Nacional. E essa é uma preocupação que eu tenho levado. Por quê? Porque um estado como o Amazonas, e o Brasil é um país continental, vê muito clara a questão da desigualdade social, certo? E o outro desafio que nós temos é a desigualdade regional. Então, é uma preocupação que eu tenho num estado que mais de 58% da população está abaixo da linha da pobreza, e nós temos aí mais de 14 mil, que representa 611 mil amazonenses que acordam sem saber se vão ter direito a um alimento naquele dia. Esse assunto é super importante, a gente continua conversando sobre ele, né, Juarez, porque a gente observa que a reforma tributária é algo necessário. A gente tem aqui no Brasil uma das questões mais complicadas do mundo em relação a tributos, e aí a gente tem também, ao mesmo tempo que é necessária a reforma, também levar em consideração que isso pode afetar a Zona Franca de Manaus, os seus 500 mil empregos diretos e indiretos, entre outras situações importantes. Então, por isso que a gente sempre lidar com esse tema super importante. Eu começo lhe perguntando sobre a vinda do grupo de trabalho aqui para Manaus. Me parece que já está tudo certo para a próxima semana, numa sexta-feira, estarem todos aqui conhecendo a Zona Franca e falando sobre esse tema tão importante. Com certeza. Eu aprovei um requerimento para que a gente pudesse, o grupo de trabalho, reunir em Manaus. Não há obstáculo para que as lideranças políticas, parlamentares, deputados federais, senadores, governadores e prefeitos da região participem, porque afeta a todos. Mas um destaque especial para o modelo Zona Franca de Manaus. Inclusive, eu quero trazer um dado. Há muita crítica que nós recebemos, principalmente da imprensa do Sudeste brasileiro, sobre os incentivos fiscais. Primeiro, ressaltar o seguinte: dos estados do Norte e Nordeste, o Amazonas é o único estado que recebe menos e contribui mais. Mais de 50% da receita tributária do norte do Brasil sai do modelo. Isso é importante se destacar. E eu estou, Fábio, Juarez e você que nos acompanha nesse momento, solicitando à Receita Federal qual foi a métrica que ela usou para fazer o cálculo do incentivo fiscal, porque o valor que está no orçamento está errado. Ela usa um valor acima de 50 bilhões. Mas mesmo com isso, o norte, o incentivo fiscal do norte dos tributos federais representa 70 bilhões. E olha que nós estamos falando do Fundo Constitucional. O Sudeste sozinho representa 3 vezes mais do que o norte. E é o estado que mais tem incentivo fiscal. Então, eles apontam o dedo, mas esquecem. E o que eu observo? E eu tenho dialogado com vários setores da sociedade que têm buscado esse diálogo, que é muito raro um segmento que não tem incentivo fiscal. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer uma correção. Lá na visita, na terça-feira na Câmara, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, colocou o seguinte, que o modelo de incentivo fiscal no Brasil, ele se exauriu, e se exauriu mesmo. Por quê? Porque o modelo tributário é tão ruim, é o pior sistema tributário do mundo, tanto é que nós temos um contencioso que representa um PIB do Brasil, são 5 trilhões e meio, são quase 6 trilhões de reais, que veio a guerra fiscal. E isso não consegue mais
ter vida, ter oxigenação. Ela não disse o modelo Zona Franca, pegaram como incentivo. Por quê? Porque aí eu queria colocar uma opinião muito própria, né? E você está certo. O Brasil tributa o consumo. A tributação na renda e na propriedade é muito pequena. Essa é a grande realidade. E quem paga imposto no Brasil é o pobre. Haja vista que mais de 70% dos trabalhadores brasileiros ganham no máximo 2,5 salário mínimo, mas a grande massa ganha abaixo de 2 salários. E nós temos uma grande massa que está na informalidade, fora os que estão fora do processo de inserção econômica social. O correto, na minha opinião, era a gente ter começado uma reforma pela renda e patrimônio, tributar e diminuir o consumo, certo? Por isso, se discute nesse grupo de trabalho a questão do cashback, que eu tenho levantado uma premissa, pegando o exemplo do estado do Amazonas. Nós temos 611 mil amazonenses na extrema pobreza, mas nós temos 2,5 milhões abaixo da linha da pobreza. Como é que nós vamos fazer isso? Se toda vez que a gente fizer uma política de atenção a essa faixa da população, nós vamos ter que aumentar a tributação para o resto. Porque veja a contradição, né? E tem muita gente que acompanha e gosta de saber que é o Magico, que é o segundo Magico. Então vamos pegar um exemplo. O Paulo Lemon, ou o dono do Safra, o mesmo tributo que custa para ele para comprar um ovo, custa para um cidadão que perdeu a casa aqui em Manaus, certo? Ou para um indígena lá em Atalaia do Norte. Isso é muito desigual, certo? Então, nós temos esses desafios. Agora, eu trago aqui uma posição. Há uma sensibilidade por parte do governo, isso dito pelo ministro Geraldo Alckmin, reafirmado pelo ministro Fernando Haddad, quem eu já tive a oportunidade de conversar, como também pelos membros do grupo de trabalho, seja o deputado Reginaldo, que preside o grupo, deputado do PT de Minas, seja pelo deputado Aguinaldo, lá do Nordeste, mas de todo membro do grupo, de excepcionalizar a Zona Franca, porque existe uma coisa que é importante se ressaltar. Quando lá no governo do Juscelino se pensou no modelo Zona Franca, era um modelo de ocupação de estratégia de desenvolvimento para uma região periférica do Brasil e com atraso no desenvolvimento econômico e tecnológico. Mas, com o tempo, se mostrou uma grande solução para o mundo de hoje. Eu citava um exemplo. Talvez a minha geração ela não se preocupasse com o destino do resultado desta caneta ou de um celular. Mas a geração da minha filha tem a preocupação ambiental, tem a preocupação com a sustentabilidade e é uma preocupação correta. Mas o mundo econômico também tem essa preocupação, certo? Então, nós temos 3 grandes florestas e a floresta amazônica é a maior. E o estado do Amazonas tem a maior área de conservação. Se você entrar no Google e perguntar agora qual é o estado mais preservado brasileiro, é o estado do Amazonas, que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados dos 5 milhões. Para concluir, se nós aumentarmos o desmatamento na Amazônia, o 5º PIB do mundo, que é a Califórnia, vira um deserto, certo? O agronegócio brasileiro morre porque não tem água. E nós vamos entrar aí, a nossa base energética é uma base limpa, mas muito dela vem da água. Nós teríamos uma crise hídrica no Brasil. Então, isso tem que ser discutido, levado em consideração, mas também, para concluir, o modelo Zona Franca se mostrou o melhor modelo de desenvolvimento regional do Brasil. Você citou 500, nós temos, porque nós temos o incentivo fiscal da indústria e do comércio. Isso junto, pegando os estados do Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Macapá, Santana, representa mais de 700 mil empregos, diretos e indiretos. 400 mil pessoas têm plano de saúde em Manaus e com faturamento de superior a 170 bilhões, com 640 empresas instaladas e um pouquinho estão se instalando ainda. Juarez. Realmente, deputado, a gente percebe que o assunto Zona Franca sempre é tratado como um problema, né? E não como solução. Inclusive, quando se começou a discussão da reforma tributária, a própria Zona Franca voltou de novo ao cenário como grande vilão da reforma tributária, porque, de maneira errônea, estava se entendendo que a Zona Franca estava contra a redução de tributos do país, o que é uma grande falsidade, né? Como é que essa visita que vai haver semana que vem aqui do grupo de trabalho da reforma tributária,
Como é que a gente poderia mostrar para eles, de fato, essa realidade nossa, de que a Zona Franca, de fato, pode ser uma solução, inclusive para o Brasil e para a reforma tributária, quando a gente considera que o Brasil tem uma alta carga tributária e que a Zona Franca oferece exatamente a solução para esse problema, que é de você pagar menos impostos em contrapartida de você oferecer todo esse benefício para a região que ela está instalada, né? Primeiro, se colocar o seguinte, nós temos aqui também um elo nessa corrente que é extremamente valioso, né? Quem é do setor que empreende, a indústria é uma cadeia, é um emprego mais sólido, mais consolidado, apesar da sociedade caminhar para o consumo, né? Não que o comércio não seja importante, ele é, mas o resultado da atividade industrial é que fortalece o comércio e o serviço. Tanto é que a maior receita de tributos do Amazonas, ela não está na indústria, ela está no comércio e está no consumo, certo? Então é importante se destacar isso. Mas, Juarez, o que eu percebo? Como o polo se consolida, como os números são exitosos, agora também há uma mudança no direcionamento da crítica, que é a questão da governança. Por que o Estado, que tem um polo desse, que gera tanto receita, a pobreza aumenta? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de destacar. Nessa programação, a primeira atividade será uma visita a uma indústria do polo industrial, que será a Motor Honda da Amazônia, certo? Isso foi escolhida lá pelas empresas, né? E nós vamos ter um debate às 10 horas da manhã na Assembleia e que a Sulframa terá a oportunidade de falar, como todos nós estivermos lá, porque esse é um critério, começa pelos expositores, mas os parlamentares, membros do grupo, têm acesso à pergunta, como os outros parlamentares, e depois também outros que queiram falar. E, à tarde, nós teremos um debate que será mais amplo, tratando dos outros segmentos, seja da indústria propriamente dita, do comércio e do serviço, como também das lideranças políticas e da sociedade civil organizada, para discutir a reforma tributária, né, e tendo esse acesso do debate do Norte. Nós acreditamos que essa visita, Juarez, mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu conversei com os dirigentes do CIEAM, né, para nós fazermos excursões a Manaus, trazendo lideranças da Câmara dos Deputados para conhecer o modelo, certo? E isso, com certeza, muda, desmistifica, né? Porque aqui parece o seguinte, a gente pega, compra componente na China, monta aqui, acabou, a mão de obra não é boa, aqui é só maquiagem. Quando chega aqui e se depara com a realidade, isso muda. Agora, uma coisa importante, que eu ressaltei ontem, inclusive, com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Indústria e Comércio, eu comentava com o Fábio, né, o Wallace esteve aqui, e reafirma esse compromisso. Nós passamos 4 anos trabalhando contra isso que você disse, com a insistência, também ele nunca negou, o ministro Paulo Guedes sempre disse que foi contra o modelo, e na primeira reunião do CAS você tem um ministro que é vice-presidente da República, e veio aqui e reafirma, para tirar do papel, e nós dialogamos isso muito antes da vinda dele aqui, eu tenho muito interesse nessa questão, e muito em breve o presidente da República está assinando, né, o reconhecimento do modelo de gestão e personalidade jurídica do CBA. Isso é um divisor de águas, tanto para o distrito quanto para o desenvolvimento econômico, não só do Amazonas, mas de toda a região. Certo? Me perdoe fazer uma então, pergunta. Então, nós temos hoje uma relação diferente, porque há diálogo. Pode haver discordância no detalhe, mas a importância, o compromisso e o diálogo, ele existe. Agora, já que o senhor tocou nesse assunto tão importante do CBA, por que o senhor acredita que demorou tanto tempo, né, cerca de 20 anos, para que essa situação mudasse, né, essa constituição dessa OS pudesse ser feita e, a partir de agora, o gerenciamento estratégico, né, do Centro de Biotecnologia possa ser modificado? Por que demorou tanto? E o senhor acredita que em quanto tempo estará funcionando a contento, né, já podendo fazer os investimentos necessários? Talvez, Fábio, por eu ser aqui do interior, né, ser amazonense, a gente sempre torcer e acreditar pelo melhor, eu acho que faltou vontade política, mas eu vejo o seguinte, eu sempre busco tirar as coisas boas das coisas ruins, apesar, a história mostra que é na dificuldade que a gente cresce. Então, veja bem o seguinte, quando o CBA foi concebido, ele foi concebido com um modelo, né, para o próprio CBA fazer pesquisa, certo? E o que eu vejo nesse modelo de gestão, eu tive um diálogo com os atores que ganharam
né, que o edital e que vão gerir essa OS, é de nós podermos trazer a academia como um todo. Seja você pesquisador que está numa instituição no Acre, no Pará, aqui em Roraima, no Amazonas, de diversas instituições, e nós fazermos um esforço concentrado para captar recursos, né? Inclusive, coloquei lá uma ideia, vou procurar a ministra Marina, vou procurar o presidente do IBAMA, de pegar parte dessas multas ambientais e destinar para o CBA para que a gente possa fazer pesquisa. E lembrando, todos nós temos a preocupação com a pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa que tem compromisso, que dá resultado. Mas a gente sabe que a pesquisa é pesquisa, certo? Mas eu acho que nós temos um outro desafio, que é o quê? Vou dar um exemplo, né? A gente tem um potencial aqui muito grande para desenvolver linha de cosmético com grandes resultados, certo? E independente da classe social, seja um shampoo, um sabonete, grande parte da população compra, ou um produto de higiene doméstico, certo? Veja bem uma coisa, vou citar aqui um exemplo, a Natura. A Natura faz belas publicidades, né, sobre a Amazônia e tudo, mas aonde está a indústria, a fábrica da Natura? Onde ela está gerando emprego? Em São Paulo. Eu não tenho nada contra São Paulo, mas nós temos que gerar emprego na Amazônia, porque aí nós garantimos a preservação. Porque na miséria nós não temos sustentabilidade ambiental. Então, se nós desenvolvermos esses produtos aqui, os princípios ativos, descobrir, evoluir, instalar isso, aí nós vamos mudar uma matriz, porque nós vamos conseguir verticalizar a produção, certo? E verticalizando a produção, nós vamos gerar renda para o homem da floresta, para o indígena, para o caboclo. De que forma isso poderia ser feito? Colocando numa emenda, como é que a gente poderia fazer isso? O quê? Consignar que as empresas que têm esses benefícios possam ter aqui a sua fábrica para gerar esses empregos aqui. O que nós estamos trabalhando num projeto de lei para quanto mais matéria-prima regional nós tivermos, mais as exigências no PPB diminuam. Porque isso é uma outra coisa, Juarez, dentro da sua colocação, que quem está de fora não sabe. Uma empresa, para se instalar aqui, ela tem que cumprir o rito do PPB, que não é um rito simples. Lá fora não, você instala pronto e é normal da burocracia brasileira. Aqui não. Então o que é que nós queremos fazer? Quanto mais nós tivermos matéria-prima regional, que isso diminua. A segunda coisa é que aqui nós teremos soluções que hoje a indústria é cobrada. Eu apresentei um requerimento, montamos um grupo de trabalho para uma nova política industrial brasileira. O Brasil já foi, na indústria de transformação, a 9ª indústria mais importante do mundo. E hoje é a 15ª. Nós já tivemos a importância no PIB deste setor quase 35% na década 80. Hoje nós representamos pouco mais de 11%. O déficit na balança comercial entre o que nós importamos e o que nós exportamos é abissal. Então, o papel tecnológico, o papel da pesquisa, ele é fundamental. E aqui nós temos soluções, né? Nós que não convivemos com isso, e aí nós temos um desafio. Não estou puxando a sardinha para a minha brasa. Mas esse segmento da pesquisa não é todo político que se sensibiliza, porque isso é uma visão do futuro. E lembrando que muitos políticos negaram a pesquisa mesmo com as pessoas morrendo, certo? Que é algo que vem aí, a gente não evoluiu, principalmente no nosso país, de ter a média de vida não foi à toa, não é verdade? Porque a média de vida lá no início da humanidade era outra. E o que mudou? Água potável, os antibióticos, né? Destaca-se aí a penicilina e a vacina. Tanto é que a população indígena, mesmo com falta de proteína na região, e eu disse isso, o caso Yanomami é para mostrar para todos nós que as políticas públicas em relação aos povos indígenas estão erradas. Então, o CBA é esse divisor de água. Hoje nós temos no CBA, porque você pega, e quem tem essa preocupação muitas vezes vai no supermercado, está aqui, essa garrafa PET aqui, ela é biodegradável. Ela não é. Ela não é 100% biodegradável, mas hoje já tem pesquisadores da região que têm a solução para isso, certo? E na parte de fármacos também, né? Eu já vi várias apresentações, mas vou dizer a última que eu vi. Um pesquisador lá no CBA, com a visita do presidente Alckmin, apresentou o seguinte: eles tiraram, né, uma propriedade do açaí, certo? E desenvolveram um produto. Pessoas que estavam internadas em um hospital para amputar um membro do corpo,
por alta taxa de diabetes e falta de circulação do sangue, eles reverteram e as pessoas tiveram alta. Eu estou falando de um produto, mas tem N resultados de pesquisa. Só para concluir, Juarez, então, por isso é que eu vejo, né? Nós não vamos avançar a indústria brasileira se nós não investirmos na pesquisa. E, só complementando, a fala do Wallace, ela vê um encontro disso, porque vê isso no Polo Industrial de Manaus. A eficiência da mão de obra, investimento tecnológico, mais esse divisor de águas com o CBA. Entendi. Esse assunto que o senhor está falando da pesquisa realmente é uma reclamação do setor industrial e empresarial já há muito tempo, né? A comunidade acadêmica não conversa com a comunidade empresarial. Os empresários reclamam muito em que os recém-formados da universidade não estão preparados, não estão aptos para atender às necessidades atuais do mercado, né? E aí o senhor está falando também dessa questão dos cosméticos e de se utilizar a biotecnologia da nossa região. O próprio vice-presidente, quando esteve aqui, Geraldo, ele conheceu uma pomada lá no CBA que atua exatamente, acho que nesse mesmo ponto que o senhor falou, né? Pacientes terminais de diabetes em que já não tinham nenhuma solução e a pomada se mostrou uma grande solução. Junto com o CBA, a gente também tem uma outra instituição de pesquisa aqui riquíssima, que é o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? Existe alguma possibilidade dos CBAs conversar com o INPA de que maneira que essa pesquisa toda e esse desenvolvimento poderia passar para a parte real mesmo, né? E se materializar e ir para o mercado? Juarez, como é que isso podia acontecer? Primeiro é o seguinte, no debate da nova política industrial, o que a gente identifica? Certo? Que a base curricular brasileira, né, ela está num caminho do Brasil de 1950. O Brasil mudou e o mundo mudou, certo? Então, a base curricular da necessidade de hoje, ela é diferente do que muitas vezes está no banco da escola. Certo? Não é no Amazonas, é no Brasil. Você veja bem o seguinte, nós temos milhares de pessoas desempregadas. O setor de petróleo e gás precisa de mão de obra. O setor de tecnologia da informação, o setor de internet, como conhecem, né, precisa de mão de obra e não tem mão de obra qualificada. Então, essa é uma coisa que nós vamos propor esse debate com o ministro Camilo, certo? Ministro da Educação, como é que a gente pode alterar isso ouvindo a sociedade? Vou dar um exemplo para você. Aqui em Manaus, nesse momento, nós temos mais de 20 mil jovens cursando administração. Mas a proposta que está aí, você veja o seguinte, não atende a iniciativa privada nem ao setor público, certo? Então, este é um desafio que está posto para nós no parlamento e a indústria não está reclamando errado. A outra coisa, o que eu defendo e sugiro, falei isso para o ministro, estive nessa reunião com as instituições que serão a OS gestora do CBA. O CBA tem que ser um centro de bioeconomia. Ele terá o papel de captar recurso, né, disponibilizar o recurso com critérios bem definidos e a preocupação do resultado para todos os pesquisadores da região, seja ele do INPA, da Embrapa, da Universidade Federal do Acre, do Instituto Emílio Goeldman no Pará, enfim, independe, certo? E nós temos que fazer aqui um balançar. Eu estive conversando com os dirigentes da Coca-Cola, que tem grandes laboratórios nos Estados Unidos, para que as empresas também possam ter essa visão. Inclusive, este modelo de OS é para que os pesquisadores e as instituições possam acessar recursos de P&D. Inclusive internacionais, os recursos internacionais vão poder ser acessados. Vão poder. Agora, é óbvio que eu tenho a preocupação de garantir outras fontes de recursos. Por isso, eu vou dialogar com a ministra Marina, né? Porque aí a gente fala de Fundo Amazônia. Eu não sou contra política que tem esse tipo de preocupação. Mas, Juarez, Fábio, você que me acompanha, eu ando esse estado todo. E ando em comunidade. Por exemplo, domingo, eu estava lá em Itapeaçu, em Urucurituba. Eu não conheço um projeto do Fundo Amazônia no Amazonas de olha, isso aqui deu resultado, melhorou a qualidade de vida do caboclo, do índio, do pescador. Eu desconheço. Se alguém que está nos assistindo puder passar para a gente, deputado tem esse aqui, eu desconheço. Então, precisa rever isso.
Porque se nós não melhorarmos a qualidade de vida de quem vive na floresta, nós não vamos garantir a sustentabilidade ambiental. Como é que isso poderia ser feito, deputado, já que o senhor tem observado essa questão, né? Esses recursos não são interiorizados, né? Como é que faria-se para melhorar isso daí? Eu vejo que precisa aproximar as instituições. Vou lhe dar um exemplo. Em São Gabriel, o Instituto Federal de Educação, que, diga-se de passagem, é o pioneiro no interior do estado, certo? Ele tem estrutura de alevinagem, de criação de peixe, de matriz de suínos e tal. Qual é a maior dificuldade que nós temos no Rio Negro, para a população em geral, mas principalmente para os indígenas? Proteína, certo? Essa é a grande dificuldade, porque os rios negros, eles são mais pobres. Não sei se vocês sabem disso, mas o Rio Negro, sequer o Carapaná, como a gente chama, ele não está lá. Por isso que tem certo? Município que não tem, né? Mas ele não tem a oferta de peixe que tem no Solimões, por exemplo, no Rio Amazonas, certo? Ele é um rio mais pobre. Mas o problema da proteína é um problema que atinge a toda a população indígena, não só no Amazonas, como na região amazônica. Se nós buscarmos isso e fazer essa conectividade, isso muda. Mas também nós precisamos de uma outra coisa, Fábio. É o seguinte, é que este recurso possa melhorar a plataforma de educação e a oferta de educação para a população tradicional da região. Eu estou lhe dando aqui um exemplo, certo? E que a gente possa, e o Juarez coloca isso muito bem, que a gente possa financiar pesquisa, porque com isso nós temos a solução. Qual é o grande desafio de produzir proteína nessas regiões? O que este animal, esse peixe vai comer, né? Porque nós não temos o alimento da forma como deveria ser. Aí alguém diz assim, mas compra ração, só que a ração é caro. Se for para comprar ração, é melhor já comprar o produto final, certo? O frango, o ovo e distribuir para a população. Então nós temos que pegar matéria-prima regional, transformar isso em alimento para a gente ter o suíno, para a gente ter o peixe, para a gente ter o frango, para a gente ter os ovos, certo? E a população poder também saber o manejo para desenvolver isso. Por isso a educação é fundamental. Se nós não investirmos no estado do Amazonas na educação, nós vamos ficar sempre patinando. Esse é um desafio que a gente tem. Essa discussão da plataforma do ensino médio, ela precisa ser avançada, mas ela não pode retroagir. Em cima desse assunto, eu queria lhe fazer uma pergunta, deputado, em relação ao conflito que está acontecendo no sul do Amazonas, né, aproveitando esse gancho, e como é que isso pode ser resolvido? Áreas que estariam ali do governo federal, né, que não poderiam ser utilizadas, estariam sendo ali, sei lá, colocando o gado ali em cima dessa área, e também pecuaristas que não estariam regularizados diante do governo federal. Como é que o senhor analisa essa situação? Tem como resolver isso sem criar um conflito ainda maior? Nós conversávamos aqui antes sobre o papel do IPAAM. O IPAAM hoje ele diz, não tem, não pode, não dá. O IPAAM empurra todo mundo para a ilegalidade. Inclusive eu acho uma contradição a postura do governo de buscar o IBAMA quando ele não faz o dever de casa. O governo anuncia 170, ele cita um valor, né, na casa de bilhões para o Plano Safra, mas com o modelo ambiental ele não vai conseguir aplicar 10%. Fora isso que há o esvaziamento da assistência técnica. Sem isso a gente não consegue aplicar o recurso corretamente. Mas voltando, primeiro, nós precisamos ter um zoneamento econômico ecológico. Aquela região é a única faixa que nós temos de agricultura e pecuária em larga escala no Amazonas, pelas características do solo, pela característica da região. Segundo, que a gente tenha uma política correta da questão do licenciamento ambiental e da regularização fundiária, que aí nós temos o passivo federal, mas nós temos o passivo estadual. Então, nós temos esse segundo desafio. Terceiro, o que acontece ali? É porque determinados produtores não cumpriram o rito da lei, certo? Seja da regularização fundiária, seja do licenciamento ambiental. Pegaram e desmataram. E essas terras estão embargadas. O que a operação está solicitando? Que esse animal saia da terra embargada. Ah, mas o prazo é curto. Foi dado um prazo para que as pessoas possam recorrer, certo? Então, eu entendo que este é o momento, né? Fazer o zoneamento econômico e ecológico não é caro, certo? Nós temos um feito lá atrás que está desatualizado, que é o do Purus, que não foi homologado, né? No final do governo Temer, quando ia ser homologado, eu não sei se vocês recordam, reviram uma unidade de conservação aqui no Pará, né, para poder explorar minério, e foi um escândalo
E aí o governo segurou tudo. E esses 4 anos, eu particularmente passei tentando para resolver o problema do zoneamento econômico e ecológico do Purus, mas o governo que estava não teve interesse, certo? Sentaram em cima, tratei isso na época com o ministro Ramos, depois foi feito o encaminhamento para o ministro Ciro Nogueira, porque estava no Palácio do Planalto, certo? Lá na Casa Civil e Secretaria de Governo, e não houve interesse, muito pelo contrário. E aqui eu quero ressaltar isso, o ministro Ricardo Salles, o que pôde fazer, fez, porque eu dialoguei com ele nesse sentido, mas nós precisamos fazer o zoneamento no estado todo. Não é caro e não tem faltado recurso para o estado. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar enxugando gelo. É uma região que tem uma pressão muito grande, boa parte dessas pessoas não são do estado, nada contra, mas tem um outro tipo de cultura que estão vindo de Rondônia, do Mato Grosso e do próprio Acre, né, que já tem esse perfil de uma pecuária em larga escala, e dizer que os campos de Humaitá, né, nós já temos área ali com 600, 800 e vai ampliar a área do cultivo de soja no sul do Amazonas. Só para complementar, eu participei do Plano Safra, deputado, nessa quarta-feira, e aí lá o governador anunciou o lançamento justamente desse plano que o senhor fala. 3 bilhões e 72 bilhões, né? O lançamento do zoneamento, né, que é importante para que haja um mapeamento de onde pode se plantar, de onde vai fazer agropecuária e tal. Então vamos ver, vamos acompanhar como é que vai dar tudo isso. Juarez, uma palavra. Eu acho que essa região do Apuí, se não me engano, foi o maior assentamento do INCRA da região, né? Na década de 70, eu acho. O maior assentamento do mundo. Não é só do Brasil, então? Não, do mundo. Era o maior assentamento do mundo. E o pouco que eu li a respeito, eu lembro que na época que foi feito esse assentamento, pouco ou quase nada de infraestrutura foi oferecida para esses, não ocupantes, mas para esses novos habitantes da região, né? Que eu acho que o objetivo era se desenvolver ali alguma atividade agropecuária, principalmente, né? E esse é um grande problema da Amazônia, né, deputado? Essa questão de latifúndio, da regularização de terras. Além desse zoneamento agroecológico, o que mais poderia ser feito para a gente conseguir utilizar essa riqueza econômica que a Amazônia tem em tanta abundância e que a área ambiental e enfim, outras áreas acabam impedindo isso? Veja bem uma coisa. Eu defendo, como eu falei aqui inicialmente, e sou contra o desmatamento ilegal. Agora, nós não podemos estar em cima de uma riqueza imensurável, porque nós não sabemos o quanto a gente tem de riqueza, e o povo na miséria, certo? Então, eu defendo a exploração dos recursos naturais, né, com responsabilidade e sustentabilidade, né? Porque se nós conseguirmos fazer isso, a gente garante a sustentabilidade ambiental, mas garante a sustentabilidade social. Se nós não garantirmos a sustentabilidade social, Juarez, nós não vamos garantir a existência da floresta. Lembrando que essa política que ocorre, ela não ocorre só no Apuí, né? Nós temos toda uma faixa, né, que é uma outra realidade da agropecuária, melhor dizendo, que começa em Boca do Acre e passa de Apuí, que é o município de Maués. Maués é muito comprido. O Humaitá está incluída também nesse... Não, você tem, só corrigindo, Boca do Acre, que está lá no extremo, aí você tem o sul de Lábrea, você tem o sul de Canutama, você tem sul de Pauini, você tem Humaitá, né? Eu pulei Pauini e mudei a ordem, você tem Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Maués, aí você já tem o município de Jacareacanga, no Pará. Então, toda essa faixa, você percebe o seguinte, aonde mais tem crescido, e do ponto de vista do resultado, certo? Do ganho de produção, tanto de corte de leite, não é Boca do Acre, é o distrito de Santo Antônio do Matupi, no sul de Manicoré, certo? Então, veja bem uma coisa, se nós tivermos zoneamento e disser o seguinte, aqui você pode desmatar 50%, mas vai ser o único papel do Estado. Nós temos política pública, isso é que falta. Quando nós discutimos, Juarez, a questão da regularização fundiária, o mundo caiu, certo? Porque diz o seguinte, se fizer a regularização fundiária, você vai resolver o grileiro. O cidadão que está nessa terra há 150 anos, porque estava desde a época do pai dele, ele está velho e já tem uma nova geração. Ele não tem um documento da terra.
certo? A terra é dele, mas ele não tem documento da terra. Então, o grosso de quem produz na Amazônia, do Amazonas, o perfil é agricultura familiar. E aonde tem o documento da terra, você não tem desmatamento legal. Porque ninguém desmata com seu CPF, com seu CNPJ. Queria perguntar ainda, deputado, e o potássio, como é que está essa situação? A gente ouviu, inclusive, do ministro Alckmin, na última reunião do CAIS, dessa vontade do governo, né, de poder fazer essa liberação, mas a gente sabe que isso é bem complicado, existem questões ambientais a serem vencidas. Como é que o senhor tem acompanhado essa discussão? E aí eu só vou completar, aproveitar a sua pergunta e continuar explicando o que o Juarez coloca. Nós temos esse potencial, mas nós temos o potencial dos óleos, das essências, da biodiversidade. Mas nós temos um outro grande potencial, que é o potencial mineral. E você traz o potássio. Nós temos o gás, que a gente consegue, a partir do gás, ter os nitrogenados, que é fundamental como instrumento de fertilizante. Nós temos essa reserva de potássio que a gente abastece o Brasil e tem condições de exportar. E sai da dependência, porque hoje 90% dos fertilizantes no Brasil, a gente importa. E isso encarece a nossa produção, certo? Isso a nível de Brasil. Mas nós temos outra coisa. Sabe o que é? Nós temos o fósforo, justamente lá no Apuí. Lembrando que este nosso potássio, Fábio Juarez, ele é compatível com a agricultura. Então, há um interesse, né? O ministro Alckmin dialogou isso com a gente, nesse sentido, e é um setor que, inclusive, o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço está trabalhando para trazer essa questão dos fertilizantes como prioridade, mas o setor químico, porque isso pode gerar muito emprego. Lembrando que no mandato anterior, agora, nos últimos 4 anos, a bancada do Amazonas atuou para nós liberarmos 16 blocos para exploração do gás, né? Salvo engano, a Eneva vai explorar 2 blocos lá no Alto Juruá, né? Mas aqui, no Azulão, eu vou lhe dar aqui uma informação de primeira mão, até meados de ano, o ministro das Minas e Energias estará no Amazonas para entregar o rebaixamento do Linhão, lá em Parintins e ao outro em Taquatiara, né? Mas nós já podemos produzir energia ali em Azulão, entre Silves e Taquatiara, e colocar na rede, haja vista que essa rede está integrada ao sistema nacional. Tem data já prevista para esse... Meados de ano, para fazer a consolidação do rebaixamento nessas 2 localidades. E, assim, a operação dela, de fato, real, a energia na rede, início de 2024, seria mais ou menos isso? Da geração ou da distribuição? Da distribuição, para essa energia chegar na ponta. Chegar dessas 2 regiões? Não, é agora, 2023. Mas para ela chegar para o consumidor, no caso. Mas é agora, não é a geração de Azulão a partir da Eneva. Eu estou falando do rebaixamento do Linhão. Esse da Eneva já tem projeto para montar lá uma boa estrutura e a partir do gás gerar energia. Maravilha. Bom, tem muito tema, mas a gente está chegando ao fim dessa edição. Antes disso, teve um comentário que o Juarez fez sobre a escolha, sobre a oficialização do novo superintendente da Zona Franca, Superintendente da Zona Franca de Manaus. A gente sabe que tem um técnico muito competente, né, lá, mas existe todo um critério para... E eu imagino também que a bancada tem um papel fundamental em relação a isso, né? E você tinha essa curiosidade de saber como é que foi a indicação? Houve uma indicação da bancada do Amazonas no Congresso pelo nome do ex-deputado Bosco Saraiva. E também do Partido Solidariedade, que eu vou trazer aqui uma informação, né, e ele já falou isso na mídia. O ex-deputado Paulinho da Força, como é conhecido, deputado federal por São Paulo, né, colocou que tinha sido feito um acordo por Solidariedade apoiar a chapa vencedora Lula-Alckmin, que tinha sido comprometido no Ministério. Dentro do rol de prioridade do Solidariedade está a SUFRAMA, e o deputado Bosco é filiado à SUFRAMA. Lembrando que não foi só o Solidariedade que reivindicou. União Brasil também reivindicou, né, dentre as suas prioridades, para a sua base no parlamento apoiar o governo, também solicitou a SUFRAMA, dentre outros. Eu estou aqui dando 2 exemplos, né? Então, há essa questão. É por isso que há essa demora na oficialização de um nome? Não, eu acho que aí é um rito do governo, né? Mas eu fiquei sabendo de uma informação essa semana, eu estive segunda-feira lá, porque essa semana, como houve um esforço concentrado, ia ser muito atrapalhado em função da Semana Santa, ficou remoto,
mas que o presidente Lula quer, nos próximos dias, fazer grandes anúncios de nomeação que estão retardadas. Né? Perfeitamente. Então, eu acho que esse negócio da Suframa, seja o Marcelo, que é um grande técnico, gosto muito dele, todas as vezes também, diga-se de passagem, isso foi uma colocação que eu fiz ao ministro Alckmin, nós não vamos ter uma Zona Franca forte com uma Suframa fraca. Né? Os servidores da Suframa estão esquecidos, seja do ponto de vista da valorização, da política salarial, mas também de uma política de incentivo. Eles têm toda essa informação, todo esse capital, são um excelente técnico. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer esse reconhecimento, que precisa da atenção da classe política do Estado do Amazonas, certo? E que eu espero que quem assuma, né, possa conduzir a Suframa nesse novo momento e que nós temos a oportunidade de dar esse salto qualitativo. É lógico que nós lá no grupo de trabalho temos uma responsabilidade muito grande, um desafio muito grande de manter as vantagens comparativas das indústrias que estão aqui, da modernidade na tecnologia para novas indústrias se instalarem e garantir as receitas para que o governo do Estado, juntamente com os municípios, possam financiar as políticas públicas. Agradecer sua participação, deputado federal Sidney Leite, que é membro também do GT, da Reforma Tributária, por ter cedido esse tempo e tirado dúvidas do nosso telespectador, nosso ouvinte, que participa do Política na Rede. Obrigado, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, dizer que essa questão da exploração com racionalidade também é uma bandeira nossa, mas dizer que eu acho que a posição do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin de encampar a luta pela resolutividade da exploração do potássio, ela ganha um peso muito grande e nós estamos unidos nesse sentido, porque só para instalar essa planta gera 4.000 empregos diretos, ou seja, são mais de 12.000 ocupações para instalar a planta para explorar o potássio. E não são em Manaus esses, vale a pena dizer isso, o né? O grosso será lá na região de Altazes, fora a estrutura do porto. Eu estou falando só a planta para instalar. E depois de implantada, são mais de 2.000 empregos diretos. Vai mudar a economia da região, certo? E será uma grande oportunidade de desenvolvimento. E aí a gente consegue também continuar lutando para ter os nitrogenados a partir da base de gás de Urucu. Obrigado, deputado. Obrigado, Juarez, por participar conosco dessa edição. Esteja convidado para próximas edições, já está escalado aí, participar com a gente. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade. Pode contar conosco, sempre que possível. Muito obrigado a todos que acompanharam essa edição. Até a próxima e um abraço para todo mundo.